Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha de um livro nacional, um livro muito bom, da autora Júlia Giarola Andrade. O livro é Entrevista com a Morte e eu vou contar para vocês tudo que eu senti lendo essa história. Vou soltar o e-book, deixar aqui do ladinho e vou deixar a capa aqui em cima para vocês. Aqui nessa história nós vamos conhecer o Guy Standing. Ele é um renomado apresentador de TV, cultuado por uma legião de fãs. Algum tempo atrás ele afastou-se das telas por conta do suicídio do seu filho. Foi um momento muito traumático, muito difícil na sua vida e além de não ter conseguido salvar o seu filho, ele acabou perdendo também o seu casamento, que não conseguiu se manter em pé após essa tragédia familiar. O Guy perdeu toda e qualquer motivação pela vida. Só que agora, no momento presente, ele está pouco a pouco voltando a ter uma motivação. Isso por conta do seu melhor amigo e também agente, o Nathan. Ele está fazendo de tudo para tirar o Guy desse buraco que ele acabou se enterrando, para tirá-lo desse poço que ele está assim lá no fundo mesmo. Então, com a força do Nathan, ele vai acabar pouco a pouco retomando o gosto ali, tentando pelo menos ressurgir ali, dar um novo sentido à sua vida. Então ele vai reagir, ele vai voltar aos palcos, aos estúdios de filmagem e tudo isso por conta de uma entrevista, mas não é uma simples entrevista, é a entrevista do século, algo que nunca se viu nada parecido. O Guy vai entrevistar ninguém mais, ninguém menos do que a morte, a própria personificação da morte. Juntamente com uma equipe muito capacitada de teólogos, filósofos e sociólogos, o Guy vai se preparar para esse momento tão importante ali que está prestes a acontecer. Ele está tenso, ele está ansioso, porque ninguém nunca viu nada parecido e ele foi a pessoa escolhida pela própria personificação da morte, ele foi escolhido a dedo. A morte só daria essa entrevista se fosse para o próprio Guy Standing. Então, a partir do momento que a entidade da morte, a personificação da morte estava presente ali no momento, entre os meros mortais, a morte em si parou de acontecer. As mortes pararam, elas deram um tempo assim. Os acidentes, as tragédias continuaram a acontecer, as doenças ali terríveis continuaram a acontecer. A única coisa que não aconteceu nesse período de tempo foi a morte em si. As pessoas ficavam muito mal, elas podiam sofrer graves acidentes, só que elas não iriam morrer. O que por um lado acabava colocando todos a pensar, será que isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, dependendo do grau ali em que a pessoa se encontra no momento de um acidente ou de algum tipo de agressão mais grave ou uma doença terminal mesmo. Será que não seria melhor nesse momento a própria morte vir buscar essas pessoas? Então isso aqui vai fazer toda a população, todo mundo pensar e tentar colocar na balança essa questão. Que premissa diferente, né? Nossa, eu adorei essa premissa, eu fiquei bastante curiosa assim que eu li a sinopse dessa história, quando a Júlia me convidou a ler o seu livro. Na maior parte aqui da história, o que para mim foi um pouco até frustrante, eu preciso confessar, é que demora muito, na minha opinião, demorou muito para chegar o momento ali do ápice que eu queria muito que chegasse, que é o momento da entrevista em si. O Guy cara a cara com a própria morte, fazendo perguntas que todos gostariam de fazer, que ele próprio, será que teria coragem de fazer certas perguntas, né? Então esse é o momento mais aguardado pelo leitor, mas a gente vai acabar entendendo também esse momento em que a autora se estende, dá a impressão que ela se estende até um pouco demais ali na preparação do Guy e toda a sua equipe, principalmente da sua editora-chefe, a dona. Essa mulher está bastante interessada ali, muito ansiosa também por esse momento único. Ela quer muito aproveitar esse momento para abordar questões inéditas, para abordar assuntos polêmicos que com certeza vão engajar o público, porque esse está sendo o assunto mais comentado do mundo ali no momento. Então, durante a maior parte aqui da história, como eu estava falando, a gente vai acompanhar a preparação psicológica do Guy. Ele não aceita e simplesmente chega lá e faz a entrevista. Ele vai se preparar, ele vai ter muitas conversas com sua terapeuta para chegar preparado, por mais que ele acredite que ele jamais estará preparado para esse embate, para estar cara a cara ali com a morte. Mas quando chega o momento exato ali da entrevista,
entrevista, a gente acaba entendendo o porquê da autora ter escrito cada palavra que ela escreveu, dela ter se estendido ali nessa preparação, porque a gente precisava saber o que se passava na cabeça do Guy, a gente precisava entender os seus medos. Então, se a gente não tivesse conhecido ali o íntimo desse personagem, não faria sentido essa entrevista, ela seria uma coisa assim muito mais banal. Esse momento é muito tenso, é muito dramático, então tudo isso, tudo que a gente leu lá atrás que pode ter achado desnecessário, até um pouco exagerado, não é, de jeito nenhum não é, porque a gente vai entender perfeitamente. A autora tem uma narrativa bastante limpa, bem séria, direta, ela vai direto no ponto mesmo ali, por mais que pode ser que a gente entenda só depois o que ela quis transmitir, mas a gente vai entender tudinho no exato momento ali em que precisa ser entendido mesmo. Ela criou muito bem seus personagens, eu gostei muito de ter conhecido as facetas da vida, da personalidade do Guy. A trama é bastante original, é muito sensível, a autora vai abordar várias questões bem delicadas aqui. Esse livro pode conter gatilhos para muitas pessoas, como luto, depressão, suicídio, sentimento de culpa. Então é impossível você ler esse livro sem se colocar em pelo menos um momentinho ali, sem se colocar no lugar desse personagem. Não tem como você fazer isso, você ficar alheia ali a tudo que está acontecendo com esse personagem. Aí assim, mesmo que não diretamente, a autora acaba nos fazendo a pergunta, a gente acaba se fazendo essa pergunta. Se você tivesse a oportunidade de ficar cara a cara com a morte, quais perguntas você faria para ela? Nossa, é difícil, né? É bem pesado, é complicado e é sensível ao mesmo tempo. Enfim, gostei muito de ter conhecido a narrativa dessa autora, sua história bem original. Anotem o nome dessa menina, Júlia Giarola Andrade. Eu acredito que a gente vai ouvir falar muito dela ainda. Com certeza quero ler outros livros que ela escrever, porque esse aqui, nossa, tá de parabéns. Gostei muito e super indico. Então essa foi a minha dica de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no like, se inscrever aqui embaixo para ficar de olho em todas as atualizações. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!